Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo em mais um treinamento de segurança com a HC Engenharia. E hoje nós vamos falar sobre equipamentos de proteção individual. Seja bem-vindo ao nosso curso online. Antes de apresentar o conteúdo, aqui vão algumas dicas de navegação e demais orientações. O conteúdo é organizado em lições e exibido em forma de página. A navegação entre os conteúdos é linear. E você pode avançar para o próximo conteúdo deslizando a página para baixo e clicando no botão Continuar. A cada lição completada, a próxima é habilitada até que você chegue ao final do curso. Sinta-se livre para voltar ao ponto que desejar, quantas vezes for necessário, mas lembre-se que não é possível pular capítulos. Vídeos compõem a forma de apresentação de conteúdo, além de informações escritas e interatividades que visam reforçar pontos importantes para tornar o seu aprendizado mais interessante e efetivo. Agora é com você. Bom curso! Ao longo da história do desenvolvimento da indústria, vários tipos de equipamentos de proteção foram desenvolvidos para proteger a integridade física dos trabalhadores. No início da Revolução Industrial, esse caráter de proteção não era evidente e nem considerado. No entanto, com o passar do tempo, ficou claro que o ser humano precisava ser protegido para garantir resultados sustentáveis e a manutenção da sua própria existência. Como resultado, foram desenvolvidas duas formas distintas de proteção que serão abordadas neste treinamento: a proteção coletiva e a proteção individual. A Vale oferece a você, nesse curso, a oportunidade de aprender mais sobre os diferentes equipamentos de proteção, a sua importância e as responsabilidades envolvidas. Afinal, para a Vale, a vida está em primeiro lugar. Bom curso! Vamos iniciar o nosso treinamento de EPI, equipamento de proteção individual. Nós vamos estar falando sobre os perigos, os riscos e hierarquia de controles. Perigos, riscos e hierarquia de controles. Você sabe o que é perigo? Você sabe o que é risco? Ou a melhor forma de evitá-los? Para entender melhor, veja esse exemplo de travessia de uma avenida. A avenida com os carros passando é um perigo, uma fonte de acidentes. Ao atravessar, existe a probabilidade alta de acontecer acidentes envolvendo os pedestres. Se não houver nenhum controle, as pessoas terão dificuldades para atravessar a rua. Se colocarmos a faixa de pedestre e um semáforo, já melhora para atravessar, porém não elimina o risco de acidente. O risco diminuiu, está controlado, mas ainda podem ocorrer acidentes. Como então podemos eliminar o risco? Neste caso, uma das melhores opções é instalar uma passarela para os pedestres, que é uma proteção coletiva. Assim, todos podem passar acima da avenida sem correr riscos. Percebemos que um perigo é algo com potencial de causar danos, como a avenida com os carros. Já um risco é a possibilidade, maior ou menor, de alguém sofrer danos. No exemplo utilizado, é a chance de alguém ser atropelado. Desta forma, podemos dizer que o risco é o resultado de um perigo, somado à sua exposição. Dentre as medidas para controlar os riscos, temos uma ordem que deve ser seguida. Prioritariamente, deve ser adotada uma proteção coletiva para proteger um ou muitos trabalhadores. Ao identificar uma atividade que oferece risco, deve-se avaliar a possibilidade de eliminá-lo. Caso não seja possível, temos que procurar formas de minimizar este risco, substituindo-o por tarefas mais seguras. A opção seguinte é solicitar o auxílio da engenharia. O engenheiro pode desenvolver novas formas de proteção ou maneiras diferentes de realizar aquela tarefa com um risco menor. Além dos controles de engenharia, também devemos considerar a sinalização, os bloqueios e as advertências. Podemos adotar também controles administrativos, como procedimentos, equipes menores para realizar a tarefa, tempo de trabalho reduzido, etc. Essa também é uma proteção coletiva. Por fim, se nada do que falamos até agora puder ser aplicado,
vamos recorrer à utilização de equipamentos de proteção individual, os EPIs. Em muitas situações, é inviável tecnicamente eliminar ou reduzir o perigo. Por exemplo, como podemos eliminar o ruído gerado pelo funcionamento de uma locomotiva? E o irritante barulho dos vagões do trem passando sobre a linha de ferro? A linha e as rodas dos vagões são de ferro. Logo, ferro com ferro não produz um som agradável, não é mesmo? E como podemos eliminar estes ruídos? Por enquanto, não existe tecnologia que permita isso. Afinal, se o trilho ou as rodas dos vagões forem de borracha, como o dos carros, reduz-se o ruído, mas será impossível conseguir puxar todo o peso da carga. Você concorda? Nestes casos em que não conseguimos eliminar ou reduzir mesmo os perigos, vamos colocar a proteção na pessoa. Perceba que o uso de EPI é a última linha de defesa, pois não evita o acidente, apenas minimiza suas consequências. O EPI é considerado o menos eficiente dos controles e o que requer um grau maior de supervisão. Um comportamento seguro é a melhor forma de proteção. Na tela a seguir, leia com atenção a questão e clique na resposta correta. Equipamento de proteção individual e coletiva. Agora que já sabemos que a segurança deve ser o foco tanto no nível coletivo quanto no individual, vamos conhecer os diferentes tipos de proteção. Os equipamentos de proteção coletiva protegem um grupo de pessoas eliminando os riscos ou diminuindo o seu potencial. O EPC oferece como benefícios a redução de acidentes de trabalho, uma melhor comodidade por ser equipamento coletivo, melhoria nas condições do trabalho e uma melhor eficácia nas atividades. Sinalização de segurança, proteção de partes móveis de máquinas e equipamentos, entre outros, são alguns exemplos de EPCs. Você sabe o que é EPI? EPI significa Equipamento de Proteção Individual e é todo dispositivo ou produto de uso pessoal e individual destinado à proteção do trabalhador contra os riscos que possam ameaçar a sua segurança e saúde. Para garantir a sua eficácia e correto uso, é necessário que todos os EPIs tenham o CA, Certificado de Aprovação, expedido pelo órgão nacional competente do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós não podemos utilizar qualquer EPI sem que ele tenha o CA gravado e seja facilmente identificado. A data de validade informada pelo fabricante do EPI também deve ser observada. Usar o equipamento correto para cada risco e ter certeza da sua eficácia fazem parte também do comprometimento do trabalhador com a sua própria segurança. Mas por que usar EPI e EPC? O uso é uma importante garantia para o trabalhador, pois pode reduzir possíveis lesões causadas por um acidente. Além disso, o uso de EPI e EPC é estabelecido por uma norma do Ministério do Trabalho chamada NR6. O uso é obrigatório, portanto, deixar de usar o EPI é passível de sanções disciplinares, podendo ocasionar até mesmo uma demissão por justa causa. Como você pode ver, nossa saúde e integridade são direitos invioláveis garantidos por lei. Na Vale, o uso de EPI é uma regra de ouro que visa garantir a integridade dos trabalhadores. Na tela a seguir, leia com atenção a questão e clique na resposta correta. EPI. Categorias de proteção. Cada situação de risco ou atividade pode exigir o uso específico de determinado equipamento de proteção ou de um conjunto deles. Quem faz essa avaliação é a área de saúde e segurança do trabalho,
Por isso, ao entrar em uma área operacional, verifique quais são os EPIs necessários para a sua segurança, pois cada local possui perigos e riscos específicos. A sinalização vai nos orientar sobre a proteção que devemos utilizar. Mais que uma exigência de lei ou um procedimento interno, estamos falando de um cuidado necessário para a sua integridade física. Agora que você já entendeu como funciona a questão da exposição a agentes de risco e sabe que precisa se proteger, vamos mostrar os diversos tipos de proteção individual, para que servem e como utilizá-los e cuidar para que protejam, com eficiência, sua saúde e integridade física. Proteção da cabeça. Capacete. O capacete protege a cabeça do trabalhador contra ferimentos causados por quedas de objetos de níveis elevados, impactos em objetos fixos e choques elétricos. Essas são as 4 guias da carneira. Encaixe-as desta forma. Aperte até obter o encaixe perfeito. Para ajustar a altura, pressione as tiras internas desta maneira. Coloque o capacete e ajuste o diâmetro da cabeça se necessário. Ele deve ficar firme e confortável. Por fim, ajuste o comprimento da jugular para ficar justo, mas confortável. Cabelos longos devem ser enrolados desta forma e acomodados dentro do capacete. Para estender a vida útil, tome os seguintes cuidados. Verifique diariamente o estado de conservação e substitua o EPI imediatamente caso haja rachaduras, trincas ou perfuração. Evite quedas e batidas ao casco para não o danificar. Utilize água e sabão neutro para higienização. Limpe o casco com um pano úmido ou outro material que não provoca atrito. Acondicione-o em local seco e arejado, longe de fontes de calor, produtos químicos e outros tipos de agentes que possam danificar o EPI. Capuz. O capuz protege o crânio e o pescoço contra riscos de origem térmica e respingos de produtos químicos. Existem diversos tipos de capuzes utilizados na Vale. O mais comum é do tipo balaclava. Ele é colocado desta forma. A parte da nuca deve ficar bem esticada para proteger o pescoço. Para aumentar a vida útil do EPI, tome os seguintes cuidados. Verifique diariamente o estado de conservação e substitua-o imediatamente, caso haja perfuração, rasgos ou contaminação por óleo ou graxa. Utilize água e sabão neutro para higienização. Acondicione-o em local seco e arejado, longe de fontes de calor, produtos químicos e outros tipos de agentes que possam danificar o EPI. Proteção dos olhos e face. Óculos de segurança. Os óculos de segurança protegem os olhos contra lesões. Existem diversos tipos deste EPI. Alguns deles são óculos de segurança panorâmicos ou de ampla visão. Protegem contra partículas de poeira em suspensão e produtos químicos. São indicados para demolição e perfuração de rochas e manuseio de argamassas e cimento, por exemplo. Óculos de segurança contra impactos. Protegem contra a projeção de materiais sólidos e perfurantes. São indicados para atividades de serralheria, caldeiraria, mecânica ou outras atividades nas quais haja o risco de projeção de partículas. Óculos de segurança contra radiações luminosas. Protegem contra a luminosidade e a projeção de partículas nos olhos. São indicados, por exemplo, para trabalho a céu aberto com excesso de radiação solar. Óculos de segurança especiais. Óculos que possuem recursos adicionais para situações específicas de uso. Um exemplo são os óculos com LED nas hastes,
para melhor conforto em ambientes com pouca luminosidade. Caso você utilize óculos de grau, utilize os óculos de sobrepor ou solicite óculos graduados. Proteção facial. Protege a face contra o impacto de partículas volantes multidirecionais e respingos de produtos químicos. Também são uma proteção adicional à visão, além dos óculos de segurança. Para aumentar a vida útil do EPI, tome os seguintes cuidados. Verifique diariamente o estado de conservação e substitua-o imediatamente, caso haja algum defeito. Utilize água e sabão neutro para a higienização. Seque-o com papel absorvente ou pano macio para não danificar a lente. Acondicione-o em local seco e arejado, longe de fontes de calor, produtos químicos e outros tipos de agentes que possam danificar o EPI. Proteção auditiva. A proteção auditiva possui um treinamento específico para empregados mapeados no PCA, Programa de Conservação Auditiva. Empregados mapeados exercem atividades em áreas com exposição a ruído acima dos níveis permitidos pela legislação e precisam de acompanhamento de sua saúde auditiva. Quando não é possível controlar os níveis de ruído nos equipamentos, máquinas ou trajetórias, o equipamento de proteção auditiva se apresenta como um dos métodos mais comuns e práticos para reduzir a dose de ruído. E quando utilizados de forma cuidadosa e supervisionada, podem prevenir significativamente a ocorrência de perdas auditivas ocupacionais. Um equipamento de proteção auditiva efetivo serve como uma barreira entre o ruído e a orelha interna, onde ocorrem os danos causados pelo ruído. O tipo e modelo são definidos em conjunto com a área de segurança, higiene ocupacional e medicina do trabalho, garantindo assim que o empregado tenha em mãos o produto adequado ao uso que se destina. A Vale adota o uso de dois tipos de proteção auditiva: os protetores de inserção, também conhecidos como plug, e os abafadores do tipo concha. Protetores de inserção ou plugs. Os plugs podem ser de inserção moldável, desenvolvidos em espuma que se expande e adequa-se ao ouvido do indivíduo, e de inserção pré-moldada, geralmente confeccionados em silicone. Os protetores moldáveis são indicados para situações nas quais é necessário o descarte frequente. Quando usados corretamente, proporcionam excelente redução de ruído. Vejamos agora como utilizar os protetores de inserção de espuma moldável. Com as mãos limpas, aperte e role o protetor entre os dedos para que fique o mais estreito possível. Para facilitar a colocação, puxe a orelha na diagonal, para cima e para trás. Esse movimento facilita a inserção do protetor, permitindo melhor vedação. Coloque o protetor no canal auditivo. Usando o dedo indicador, mantenha o protetor nesta posição por cerca de 30 segundos, até que ele tenha se expandido por completo e se molde ao seu canal auditivo. Recomendações de uso. Nunca manuseie o protetor com as mãos sujas. Os protetores de inserção de espuma moldável são descartáveis. Evite retirá-los. Após o uso, descarte-os. Já os protetores pré-moldados ou reutilizáveis apresentam-se em diversos tamanhos, cores e estilos de cordões e podem ser fabricados com borracha, silicone e PVC. Eles vêm acompanhados com estojo que os mantém limpos. Com as mãos limpas, segure o protetor pela haste. Para facilitar a colocação do protetor, passe a mão pela cabeça. Puxe a orelha na diagonal para cima e para trás. Insira os protetores o mais profundamente possível, de forma que não gere desconforto. Recomendações de uso. Uma dica para não inverter as orelhas é dar um nó em um dos lados e colocá-los sempre na mesma orelha de escolha. Esta atitude evita que uma orelha contamine a outra, caso ela apresente algum tipo de doença. Mantenha seu protetor auditivo limpo para evitar doenças de orelhas externas, como a infecção. Utilize água e sabão neutro para a higienização. Seque-os e mantenha-os protegidos no estojo. Substitua os protetores auditivos tipo inserção pré-moldáveis caso estejam sujos, de forma que não seja possível higienizá-los. Da mesma forma, substitua-os se observar ressecamento ou danos em uma das falanges que compõem o seu protetor.
Caso apresente alguma doença de orelha externa, como infecções ou micoses, procure o Serviço de Medicina do Trabalho para avaliação e orientações. Protetores ou abafadores do tipo concha. Os abafadores tipo concha são compostos por duas conchas que contêm espuma na parte interna da cavidade. A Vale adota 3 modelos de protetores auditivos do tipo concha: o simples, que é utilizado diretamente sobre a cabeça do empregado, o de acoplar ao capacete e o de haste na nuca. Na escolha do modelo, devem ser observados os riscos existentes no ambiente de trabalho, o fator de proteção e o conforto do usuário. A equipe de segurança irá indicar o protetor mais seguro para a execução de suas atividades. Não use brincos ou piercings nas orelhas durante o uso de abafadores. Retire o excesso de cabelo antes de colocar o abafador. Coloque-o desta maneira. Para modelos do tipo haste na nuca, utilize-os sempre com a tira de sustentação de cabeça. As conchas devem apoiar-se sobre a pele no entorno das orelhas. Elas devem ficar totalmente inseridas nos abafadores para uma perfeita vedação e melhor eficiência da proteção. Certifique-se de que a altura do abafador esteja adequada e que não exista interferência de objetos, como elástico de respirador, jugular de capacete ou hastes dos óculos. As conchas devem ficar alinhadas verticalmente de acordo com a posição de suas orelhas. Para modelos acoplados ao capacete, siga as seguintes orientações. Insira as hastes do abafador no local indicado. Coloque o capacete e pressione as conchas até o travamento. Para os 3 modelos, substitua o kit completo caso perceba que a vedação não está satisfatória, ou caso observe rachaduras nas conchas ou a identificação do protetor esteja apagada. Caso a pressão esteja satisfatória, mas você observe ressecamento das almofadas, rachaduras ou sujidade de forma que não seja possível higienizá-los, faça a substituição do kit higiênico composto por almofada externa e espuma interna. É proibido utilizar celular entre as conchas e as orelhas, porque elimina a eficiência da proteção. Nunca jogue ou arremesse o seu protetor, pois isto pode danificá-lo e ele vai perder a sua utilidade. Em caso de dúvidas quanto ao uso ou substituição de peças do seu protetor auditivo, procure o seu técnico de segurança do trabalho. Mantenha seu abafador limpo. Uma boa higienização pode evitar a geração de odores desagradáveis e aumentar a sua vida útil. Desencaixe as almofadas do abafador e retire a espuma interna das conchas. Com um pano úmido com água e sabão neutro, limpe a haste e as superfícies externas e internas das conchas. Limpe as almofadas com um pano úmido. Evite a entrada de água dentro da almofada pelo respiro. A espuma interna não pode ser lavada. Deixe-a fora da concha por alguns minutos, longe de fontes de calor ou umidade. Lembre-se, os protetores auditivos, para serem eficazes, deverão ser usados de forma correta e durante todo o tempo de exposição ao ruído. Assim, o melhor protetor auditivo é aquele que o trabalhador efetivamente usará durante toda a jornada de trabalho. Daí a importância também do conforto que ele oferece. Na tela a seguir, leia com atenção a questão e clique na resposta correta. Proteção respiratória. A proteção respiratória também possui um treinamento específico para profissionais mapeados. Ao passar pelo exame periódico de saúde, a área de medicina saberá se o empregado precisará de um acompanhamento específico. Neste caso, ele é incluído no Programa de Proteção Respiratória, o PPR,
conforme instrução normativa do Ministério do Trabalho e Emprego. Os equipamentos de proteção respiratória, EPR, são equipamentos específicos destinados a proteger o usuário dos riscos representados pela presença de contaminantes no ar do ambiente. O método pelo qual se eliminam ou se diminuem os riscos respiratórios baseia-se fundamentalmente na utilização de uma peça facial que isole o usuário do ar contaminado e forneça um sistema de purificação com um suprimento de ar respirável. Respirador sem manutenção. Nas máscaras descartáveis, não deve ser realizado nenhum tipo de manutenção ou reparo, pois a própria peça facial é filtrante. Este respirador é popularmente conhecido como máscara descartável. Podem ser a proteção contra a inalação de partículas e de baixas concentrações de gases e vapores orgânicos. Estes respiradores cobrem o nariz e a boca. Estão disponíveis com e sem válvula e, como qualquer outro respirador, devem ser ajustados e usados corretamente. A banda de elástico à volta da cabeça e pescoço permite que elas se mantenham no lugar. São indicadas para utilização única. Deve ser trocado sempre que se encontrar saturado, entupido, sujo ou contaminado, perfurado, rasgado ou com elástico solto ou rompido, ou quando o usuário perceber o cheiro ou gosto do contaminante. São identificados pela sigla PFF, que significa peça facial filtrante. Ou seja, o corpo da máscara é também o meio filtrante responsável por não deixar os contaminantes do ambiente entrarem em contato com o sistema respiratório. As siglas P1, P2 e P3 fazem referência aos filtros utilizados em respiradores com manutenção, dos quais é possível a troca do filtro. A PFF1, P1, é utilizada para proteção contra tipos de poeiras e névoas não oleosas, que não desprendam gases e vapores tóxicos. Não utilizar para proteção contra asbesto, sílica e fumos. A PFF2, P2, é utilizada para proteção contra tipos de poeiras e névoas não oleosas, que não desprendam gases e vapores tóxicos. E também no caso de exposição a fumos metálicos, como aerossóis termicamente gerados e agentes biológicos. Por exemplo, os fumos do processo de solda elétrica. Quanto a PFF3, P3, além das indicações da PFF2, P2, também é recomendada para redução da exposição ocupacional a poeiras, névoas e fumos contendo materiais radioativos. As máscaras PFF1, PFF2 e PFF3 são os respiradores sem manutenção. Uma vez utilizados, devem ser descartados e um novo deve ser utilizado na próxima atividade. Os respiradores descartáveis podem possuir ou não válvula de exalação, que serve para facilitar a retirada de ar quente de dentro da máscara, não influenciando no fator de proteção, somente no conforto do usuário, principalmente quando estes respiradores são empregados para atividades que exijam esforço físico. Para colocar o respirador sem manutenção, leve o respirador ao nariz, apoiando-o inicialmente no queixo e depois cobrindo a boca e o nariz. Puxe o elástico de baixo, passando-o pela cabeça e ajustando-o na nuca. Faça o mesmo com o elástico superior, ajustando-o bem acima das orelhas. Aperte-o sobre o nariz, de forma que a haste metálica se ajuste ao contorno do rosto, providenciando o fechamento adequado. Antes de qualquer atividade, verifique a vedação da sua máscara. Nas máscaras valvuladas, cubra a maior parte do respirador e inspire. Caso ocorra vazamento de ar em volta do nariz, reajuste a região nasal. Se o escape de ar ocorrer nas margens do respirador, reajuste a sua posição. Ao utilizar máscaras não valvuladas, repita o procedimento, expirando ao invés de inspirar. Respirador com manutenção. É um tipo de respirador em que é possível e obrigatório realizar manutenções, higienizações e limpeza na peça facial, a qual é constituída por material elastomérico. Podem reter tanto partículas quanto gases e vapores, dependendo do filtro empregado. Filtros mecânicos são destinados à retenção de partículas sólidas ou líquidas, por exemplo, poeiras, névoas e fumos metálicos. Filtros químicos são destinados à retenção de gases e vapores.
Filtros combinados são destinados à retenção simultânea de ambos, partículas, gases e vapores. Os filtros e cartuchos são acoplados à peça facial e devem ser trocados conforme planos pré-estabelecidos ou indicações do fabricante. No corpo do cartucho existe uma tarja na qual você pode identificar a sua finalidade e um local em branco, com o objetivo de datar o dia em que foi retirado o seu lacre, definindo a data de substituição. Para montar o filtro, posicione a furação sobre o local do encaixe na máscara e gire até encaixar. Siga as instruções do manual do fabricante. E, quando necessário, desmonte o filtro desta forma. Para colocar o respirador semifacial reutilizável, encoste o respirador no rosto e posicione o elástico superior sobre a cabeça. Encaixe os elásticos inferiores, ligando as presilhas atrás do pescoço. Puxe as extremidades dos elásticos superiores e depois os inferiores, para fazer ajuste do respirador ao rosto. Para verificar a vedação com pressão positiva, coloque a palma da mão sobre a válvula de exalação e assopre suavemente várias vezes. A peça facial deverá se expandir suavemente sem ocorrer vazamento. Para realizar o teste de pressão negativa, coloque as mãos sobre os cartuchos e filtros e inale com força várias vezes. A peça facial deverá comprimir-se levemente contra o rosto sem ocorrer vazamentos. Cuidado com os filtros. Obedeça ao prazo de validade. Anote a data do início de utilização do filtro para estabelecer a sua vida útil. Armazene-os em áreas livres de contaminantes no ar, pois eles podem diminuir a sua vida útil. Observe a colocação correta dos filtros. Os respiradores possuem limitações de uso e devem ser usados apenas para proteger contra contaminantes específicos e até certos níveis de concentração. Pergunte ao técnico de segurança de sua área quais são as limitações do seu respirador. Máscara facial inteira. Estes respiradores protegem a boca, o nariz e também os olhos. São destinados para ambientes onde a concentração de oxigênio é superior a 19,5% e a condição do ambiente e atividade exige a proteção dos olhos e da face. Da mesma forma que as máscaras semifaciais, podemos utilizar filtros que removam poeiras, fumos, névoas, gases e vapores do ar inalado. Atenção! Não utilize as máscaras descartáveis semifacial com manutenção ou facial inteira com filtros nas seguintes situações: em atmosfera com concentração de oxigênio abaixo de 18% e em ambientes fechados e sem ventilação, em atmosferas explosivas. Quando a concentração do contaminante ultrapassar os valores IPVS, imediatamente perigoso à vida e à saúde. Quando a concentração de oxigênio for inferior a 18%, faça necessário o uso da máscara facial inteira, com suprimento de ar, gás respirável ou de oxigênio. Pertencem a essa categoria a máscara autônoma, os respiradores de linha de ar comprimido, incluindo respiradores de linha de ar comprimido com cilindro auxiliar para fuga, e os respiradores de ar natural. Os equipamentos de suprimento levam o ar através de uma traqueia plástica para dentro do respirador. Nos respiradores de linha de ar comprimido com cilindro auxiliar para a fuga, um cilindro de ar é acrescentado ao respirador de linha de ar comprimido. Os métodos de limpeza e higienização devem garantir que os respiradores fiquem limpos e higienizados, não se danifiquem durante o processo, nem apresentem resíduos do agente empregado para a limpeza ou higienização que representem perigo para o usuário. Antes de iniciar a higienização, retire os filtros. A limpeza deve ser realizada com água e sabão neutro. Enxague com água limpa, de preferência corrente. Os componentes devem ser secados manualmente, com o auxílio de um pano de algodão seco que não solte fios. Com os filtros montados, os respiradores deverão ser guardados e protegidos contra a luz solar, calor, frio extremo, umidade e agentes químicos. Na tela a seguir, leia com atenção a questão e clique na resposta correta.
Proteção dos membros superiores. Os membros superiores são de grande importância para atividades corriqueiras em nosso dia a dia e também no local de trabalho. Por isso, mãos e braços precisam do devido cuidado. Manga de proteção. As mangas de proteção oferecem proteção contra agentes térmicos, cortantes, perfurantes, abrasivos, escoriantes e químicos, e contra choques elétricos. Luvas. Existem vários tipos de luvas, e a utilização deve ser feita de acordo com o produto a ser manipulado e o tamanho das mãos do usuário. Confira. Luva isolante de borracha. Proteção contra choque elétrico em atividades com a presença de circuitos elétricos energizados. Existe um modelo de luva específico para cada faixa de tensão elétrica. Luva de cobertura para proteção da luva isolante de borracha. Seu papel é proteger a luva isolante de borracha, para evitar que ela sofra danos e permita a passagem de corrente elétrica. Não é isolante e não protege contra o choque elétrico. Luva de proteção do tipo condutiva. Protege as mãos e os punhos quando o eletricista realiza trabalhos ao potencial, ou seja, manobras em contato com partes energizadas. Luva de proteção em borracha nitrílica. Proteção das mãos, dos punhos e dos braços contra potenciais acidentes com agentes biológicos e químicos. Luva de proteção em PVC. Proteção contra agentes químicos e umidade. Luva de proteção em raspa de couro, vaqueta e algodão pigmentada. Proteção das mãos e braços contra agentes abrasivos e escoriantes. A luva deve ser retirada desta forma, de modo que a parte interna seja ventilada e permaneça seca, evitando a proliferação de bactérias. A durabilidade vai depender da intensidade do uso no qual a luva será exposta, das atividades executadas e da frequência da utilização. Para aumentar a vida útil do EPI, tome os seguintes cuidados. Verifique diariamente o estado de conservação e substitua-o imediatamente, caso haja algum defeito. Utilize água e sabão neutro para a higienização. Não é recomendada a lavagem industrial para todos os tipos de luva. Acondicione-o em local seco e arejado, longe de fontes de calor, produtos químicos e outros tipos de agentes que possam danificar o EPI. Proteção dos membros inferiores. Calçados de segurança. Os calçados de segurança são utilizados para a proteção dos pés. Existem diversos modelos deste EPI, dentre os quais podemos destacar: o sapato de segurança é aquele calçado baixo, cujo cano fica abaixo do tornozelo, cobre a área do pé até o calcanhar. Botina é o calçado de segurança que cobre até a altura do tornozelo. A bota é o calçado que protege um pouco acima da linha do tornozelo. Temos ainda o coturno, que é uma bota de cano mais alto, chegando até próximo do joelho. O calçado de segurança é utilizado para proteger contra queda de materiais em cima do pé, risco de queda em piso molhado, descargas elétricas, queimaduras causadas por produtos químicos. O uso da botina, junto com uma roupa longa e impermeável, é uma barreira importante entre o produto e a sua pele. Acidentes causados por pregos, arames, cacos de vidros e outros materiais perfuro-cortantes. Trombadas ou batidas. Para aumentar a vida útil do EPI, tome os seguintes cuidados. Verifique diariamente o estado de conservação e substitua-o imediatamente, caso haja algum defeito. Faça manutenção periódica dos calçados, escovando-os e engraxando-os com pasta adequada para conservação de couros, quando for o caso. Não os dobre para não deformá-los. Ao lavar o calçado, deixe secar naturalmente, à sombra, sem a incidência de sol ou calor artificial. Acondicione-o em local seco e arejado, longe de fontes de calor, produtos químicos, insetos e animais peçonhentos e outros tipos de agentes que possam danificar o EPI. Calças de segurança.
Calças de segurança são utilizadas para a proteção das pernas. Oferecem proteção contra agentes abrasivos, térmicos e escoriantes, e contra a umidade e respingo de produtos químicos. Cada tipo de agente de risco tem um modelo apropriado de proteção para as pernas, podendo ser de tecido comum, PVC e Tyvek, entre outros. Para aumentar a vida útil do EPI, tome os seguintes cuidados. Verifique diariamente o estado de conservação e substitua-o imediatamente, caso haja algum defeito. Lave-o periodicamente e deixe secar naturalmente à sombra, sem a incidência do sol ou calor artificial. Acondicione-o em local seco e arejado, longe de fontes de calor, produtos químicos e outros tipos de agentes que possam danificar o EPI. Perneira. As perneiras são utilizadas para a proteção da parte inferior das pernas. Oferecem proteção contra agentes abrasivos, térmicos, com radiação não ionizantes, cortantes e escoriantes, contra respingo de produtos químicos e impactos. Sua colocação é simples e direta. Cada tipo de agente de risco tem um modelo apropriado de perneira. Para aumentar a vida útil do EPI, tome os seguintes cuidados. Verifique diariamente o seu estado de conservação e substitua-o imediatamente caso haja algum defeito. Evite o contato com óleos e graxas. Acondicione-o em local seco e arejado, longe de fontes de calor, produtos químicos e outros tipos de agentes que possam danificar o EPI. Proteção de tronco e corpo inteiro. São vestimentas de segurança que oferecem proteção contra riscos de origem térmica, calor, mecânica, partículas, química e radioativa, e contra a umidade excessiva proveniente de atividades com uso de água. Podem ser capas, jalecos, blusões, jaquetas e macacões, entre outros. As características específicas de cada equipamento vão depender dos riscos envolvidos e da proteção necessária. Dependendo do tipo de material da proteção, podemos saber qual é a sua aplicação adequada. BRIM oferece proteção contra poeiras, radiação não ionizante e partículas. Couro oferece proteção contra fagulhas incandescentes ou peças cortantes, como nas atividades de solda. PVC é bastante resistente contra respingos de substâncias químicas, além de proteger contra a umidade excessiva. Lona é indicada contra riscos leves de cortes e atritos. Couro, Kevlar e até aço inox são indicados contra riscos mais sérios de cortes e atritos, como o manuseio de peças com arestas cortantes. Algumas fibras desenvolvidas em laboratório são usadas para aplicações específicas, como retardantes a chamas para proteção em caso de arco elétrico e fogo nas situações de incêndio. Apesar de simples, o uso de aventais não deve ser indiscriminado. Seu uso deve ser avaliado, principalmente em atividades nas quais possa ser preso por peças de máquinas em movimento. Quando houver este risco, o técnico de segurança do trabalho deve ser consultado para definir a melhor forma de proteção. Para aumentar a vida útil do EPI, tome os seguintes cuidados. Verifique diariamente o seu estado de conservação e substitua-o imediatamente caso haja algum defeito. Evite o contato com óleos e graxas. Aventais, jalecos, macacões e similares costumam ser higienizados pela própria empresa. Consulte o seu supervisor para saber o que pode ser feito. Os aventais com tecido impermeável devem ser lavados com água e sabão neutro. O EPI da raspa de couro não pode ser lavado com água. Utilize a lavagem a seco. Acondicione-o em local seco e arejado, longe de fontes de calor, produtos químicos e outros tipos de agentes que possam danificar o EPI. Proteção para a pele.
Os cremes de proteção ou barreira são substâncias aplicadas sobre a pele antes do trabalho. Eles formam uma película que tem por finalidade colocar-se entre a pele e as substâncias nocivas, deixando as mãos com sua flexibilidade e seu sentido tátil. Este tipo de proteção é popularmente conhecido como luva química e protege contra os agentes químicos. É utilizado quando é necessário manipular produtos químico-oleosos ou graxas, mesmo quando estiver utilizando a luva de PVC. O correto é utilizar a luva química antes do início das atividades e antes de colocar as luvas de PVC. Mas atenção! A cada 2 horas de atividade contínua, o creme deve ser reaplicado sobre a pele para garantir a proteção necessária. Os cremes de proteção são divididos em 3 grupos de acordo com o tipo de proteção. A. Grupo 1. Água resistentes. B. Grupo 2. Óleo resistentes. C. Grupo 3. Cremes especiais. Indicações e usos definidos e especificados pelo fabricante. Proteção contra quedas com diferença de nível. Os cinturões de segurança são utilizados para inibir riscos relacionados a trabalhos em altura, como quedas em mesmo nível ou quedas em desnível. Para sustentação estática, usa-se o cinturão com talabarte, que possibilita o apoio do trabalhador para a realização de seu trabalho, além de oferecer proteção contra quedas. Dependendo da necessidade, o talabarte deve ter o absorvedor de energia, que tem o objetivo de amortizar a queda e diminuir os riscos ao trabalhador. É de extrema importância prestar atenção a estes principais aspectos da proteção contra a queda. O cinto de segurança deve ser ancorado preferencialmente acima da linha da cabeça. Dessa forma, se o trabalhador se desequilibrar e cair, a distância de queda será menor e os danos serão reduzidos. É obrigatório o uso de cinto de segurança do tipo paraquedista, com talabarte duplo, quando houver a necessidade de deslocamento ou a falta de uma linha de vida. Conforme a situação, o cinto de segurança deve estar conectado a um dispositivo trava-quedas. O cabo de segurança ou linha de vida, na qual o cinto estará ancorado, deverá ser instalado em uma estrutura independente. Ao fazer a avaliação do risco de queda e planejar a proteção, nunca deixe de verificar se a altura total, até o piso ou solo, é suficiente para que o talabarte e o absorvedor de energia fiquem esticados, mas sem que o trabalhador atinja o solo em caso de queda. Isto é chamado de zona livre de queda. Esta informação é importante porque, se a altura total de queda for insuficiente, a pessoa irá colidir com o piso e sofrerá danos. Toda atividade em altura requer uma análise de riscos específica. Esta análise deve ser feita juntamente com o técnico de segurança do trabalho, que ajudará a determinar as medidas corretas para a ancoragem do sistema de proteção. Antes de utilizar a proteção contra a queda, você deve fazer e registrar o checklist para verificar a integridade dos equipamentos. Fazer um exame visual detalhado antes de cada utilização para garantir o perfeito estado de utilização. Verificar se todos os pontos de costura apresentam boas condições e se há existência de costura dupla. Verificar se o mosquetão não apresenta algum tipo de trinca e se é de aço forjado ou material com a mesma ou superior resistência. Verificar se o talabarte não apresenta nenhuma irregularidade ou desfiamento. Verificar se a trava de segurança está funcionando sem apresentar retenção. E atenção! Você jamais deve realizar modificações no cinturão. Se o cinto for utilizado para deter uma queda, deverá ser inutilizado imediatamente. Em nenhuma circunstância deve ser utilizado novamente, pois foi projetado para proteger somente uma vez. Atividades no risco elétrico exigem cintos especiais. Estes cintos devem ser isentos de partes metálicas ou devem ter as peças metálicas protegidas na fabricação. Para trabalhos com solda elétrica ou oxiacetilênica, recomenda-se o uso de cintos especiais, fabricados com materiais retardantes à chama. Para aumentar a vida útil do EPI, tome os seguintes cuidados. Verifique diariamente o seu estado de conservação e substitua-o imediatamente caso haja algum defeito. Acondicione-o em local seco e arejado, longe de fontes de calor, produtos químicos e outros tipos de agentes que possam danificar o EPI. Evite dobrar o EPI.
Caso haja algum contato com produtos químicos, não o lave. Encaminhe-o para teste. Proteção contra quedas com diferença de nível. Os cinturões de segurança são utilizados para inibir riscos relacionados a trabalhos em altura, como quedas em mesmo nível ou quedas em desnível. Para sustentação estática, usa-se o cinturão com talabarte, que possibilita o apoio do trabalhador para a realização de seu trabalho, além de oferecer proteção contra quedas. Dependendo da necessidade, o talabarte deve ter o absorvedor de energia, que tem o objetivo de amortizar a queda e diminuir os riscos ao trabalhador. É de extrema importância prestar atenção a estes principais aspectos da proteção contra a queda. O cinto de segurança deve ser ancorado preferencialmente acima da linha da cabeça. Dessa forma, se o trabalhador se desequilibrar e cair, a distância de queda será menor e os danos serão reduzidos. É obrigatório o uso de cinto de segurança do tipo paraquedista, com talabarte duplo, quando houver a necessidade de deslocamento ou a falta de uma linha de vida. Conforme a situação, o cinto de segurança deve estar conectado a um dispositivo trava-quedas. O cabo de segurança ou linha de vida, na qual o cinto estará ancorado, deverá ser instalado em uma estrutura independente. Ao fazer a avaliação do risco de queda e planejar a proteção, nunca deixe de verificar se a altura total até o piso ou solo é suficiente para que o talabarte e o absorvedor de energia fiquem esticados, mas sem que o trabalhador atinja o solo em caso de queda. Isto é chamado de zona livre de queda. Esta informação é importante porque, se a altura total de queda for insuficiente, a pessoa irá colidir com o piso e sofrerá danos. Toda atividade em altura requer uma análise de riscos específica. Esta análise deve ser feita juntamente com o técnico de segurança do trabalho, que ajudará a determinar as medidas corretas para a ancoragem do sistema de proteção. Antes de utilizar a proteção contra a queda, você deve fazer e registrar o checklist para verificar a integridade dos equipamentos. Fazer um exame visual detalhado antes de cada utilização para garantir o perfeito estado de utilização. Verificar se todos os pontos de costura apresentam boas condições e se há existência de costura dupla. Verificar se o mosquetão não apresenta algum tipo de trinca e se é de aço forjado ou material com a mesma ou superior resistência. Verificar se o talabarte não apresenta nenhuma irregularidade ou desfiamento. Verificar se a trava de segurança está funcionando sem apresentar retenção. E atenção! Você jamais deve realizar modificações no cinturão. Se o cinto for utilizado para deter uma queda, deverá ser inutilizado imediatamente. Em nenhuma circunstância deve ser utilizado novamente, pois foi projetado para proteger somente uma vez. Atividades no risco elétrico exigem cintos especiais. Estes cintos devem ser isentos de partes metálicas ou devem ter as peças metálicas protegidas na fabricação. Para trabalhos com solda elétrica ou oxiacetilênica, recomenda-se o uso de cintos especiais, fabricados com materiais retardantes à chama. Para aumentar a vida útil do EPI, tome os seguintes cuidados. Verifique diariamente o seu estado de conservação e substitua-o imediatamente caso haja algum defeito. Acondicione-o em local seco e arejado, longe de fontes de calor, produtos químicos e outros tipos de agentes que possam danificar o EPI. Evite dobrar o EPI. Caso haja algum contato com produtos químicos, não o lave. Encaminhe-o para teste. Vamos ver agora sobre as responsabilidades quanto ao uso dos EPIs. Responsabilidades. A sua segurança não se limita somente ao uso do EPI. Usar o equipamento correto para cada risco e ter certeza da sua eficácia fazem parte do comprometimento do trabalhador com a sua própria segurança. Em outras palavras, a segurança é uma responsabilidade individual e compartilhada. Você deve cuidar de você mesmo, cuidar dos outros e deixar que os seus colegas cuidem de você também. Cuidar um dos outros é o cuidado ativo genuíno.
Até agora, vimos sobre a importância de se utilizar adequadamente os EPIs e os seus tipos. No entanto, a eficiência dessa ação de cuidado não depende apenas do equipamento, mas também da própria Vale, da área SESMIT e de você. A Vale cumpre deveres e obrigações importantes para isso. Fornecemos os EPIs adequados e nas condições necessárias para o seu uso. Além disso, a empresa orienta e treina, como neste curso, sobre o uso, guarda e conservação dos equipamentos e exige o seu uso. Tal cuidado vai além. Se o EPI apresenta algum dano ou foi extraviado, a Vale o substitui e controla o que é entregue a você, registrando no sistema SIGEP por meio da assinatura biométrica. Com a sua digital, sabemos o que e quando foi entregue a você. E nos responsabilizamos pela higienização e manutenção periódica de alguns equipamentos e comunicamos ao Ministério do Trabalho sobre qualquer irregularidade observada. Mas, e o empregado? Ele tem algum dever ou direito? O trabalhador possui direitos e deveres em relação ao EPI. Quer ver? Cabe você exigir o EPI adequado à sua atividade, solicitar a substituição quando ele for danificado ou extraviado, além de utilizar apenas para a finalidade a que se destina. E lembre-se, é a sua responsabilidade o acondicionamento e conservação adequados. Você também deve comunicar à Vale sobre qualquer alteração que torne o equipamento impróprio para uso. E, se necessário, irá receber um novo EPI que precisará ser registrado no SIGEP. Por fim, o pessoal do SESMIT também tem suas responsabilidades. SESMIT é a sigla para Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. O SESMIT é formado pelo técnico e o engenheiro de segurança do trabalho, o médico, o enfermeiro e o auxiliar de enfermagem do trabalho. Estes profissionais têm a responsabilidade de especificar e indicar os EPIs de acordo com o risco, elaborar e auditar procedimentos de gestão de EPIs, realizar testes de novos EPIs em conjunto com as áreas, além de ministrar treinamento sobre o uso, manuseio, higienização, armazenamento e conservação adequada dos EPIs. É por isso que, antes, nós falamos que quando precisar definir qual é o EPI mais adequado ao risco da sua atividade, o profissional de saúde ou de segurança deve ser consultado. Na tela a seguir, leia com atenção a questão e clique na resposta correta. Olha, tem uma forte cultura voltada para a segurança dos seus funcionários. Por isso, desenvolve uma série de iniciativas cuidados e políticas com esse foco. Um colega de trabalho acha que as regras de ouro não têm relação com o uso dos EPIs. O que você acha? Sim, são coisas diferentes que não têm relação ou não. Tanto as regras de ouro quanto os EPIs visam a nossa segurança. O uso dos EPIs está contemplado na regra de ouro número 3. Não acessar as áreas operacionais ou executar atividades sem fazer o uso correto desses EPIs e EPCs obrigatórios. Todos devemos conhecê-los e utilizá-los de forma correta. Jamais improvise um equipamento de proteção. Chegamos ao fim deste curso, mas o cuidado com a segurança não termina aqui. O conhecimento adquirido deve ser levado e compartilhado no seu dia a dia de trabalho. Caso tenha dúvidas, converse com o seu líder ou com a área de saúde e segurança. A sua atitude é essencial para a segurança e para todos nós. Afinal, na Vale, a vida está em primeiro lugar. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo treinamento. Bom trabalho a todos.